O programa Destaque está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, a nossa amiga, a Alana Soraya. Ela é dramaturga, jornalista e atriz com residência artística em artes cênicas, pesquisas, intercâmbio e experimentos cênicos em Paris, França e Palermo, na Itália. Ela hoje vem falar da sua experiência com o espetáculo fabuloso O Contador de História. Mas antes, Alana, eu queria saber um pouco mais sobre você. Eu quero ir lá para o passado. Quando foi que, de repente, você disse, não, eu quero essa profissão, eu quero ser artista? Eu quero ser artista. Eu acho que eu já nasci querendo ser artista, né? Porque desde criança a gente começou com brincadeiras de criança em casa. Lá em casa era sempre o centro das brincadeiras. E a criançada mesmo que inventavam as pecinhas e criavam as coisas. E, inclusive, esse texto ele tem muito da minha infância, né? Porque a criança ela tem essa coisa de transformar. Por exemplo, um banco ele pode se transformar numa nave espacial e, no outro momento, já ser um cavalo. Então, a criança ela tem esse poder de criar, de estar transformando as coisas, né? E, assim, acredito que desde sempre. Acho que essa coisa de ser artista, você já vem com ela de algum lugar. Eu sou kardecista, então assim, já acredito que vem de alguma outra existência, de algum outro passado distante. Mas quando você realmente começou a representar, quando você disse, não, eu realmente sou uma atriz? Eu ainda não disse, né? Eu ainda estou no processo, digamos assim. Mas a primeira vez que eu pisei mesmo no palco, assim, no palco de verdade, foi em 78 com o Zé Carlos Matos, que era do Teatro Grita. Ele fazia um trabalho muito interessante, que era um teatro social. A gente tinha um trabalho dentro das favelas, com as problemáticas das pessoas na favela, e trazia esse problema para o palco e junto com a comunidade a gente discutia. Então era um trabalho muito... Eu comecei com esse tipo de teatro, né? Que em 78, que foi bem na época da ditadura, onde as pessoas não podiam estar falando muito, não podiam estar... Hoje, acho até que as pessoas, assim, meu interessante, que as pessoas hoje levantam bandeira de que gostavam daquele período, acho que porque não viveram mesmo aquele período, né? Mas foi quando eu descobri uma forma de fazer de teatro, onde eu poderia, assim, além de ser atriz, poder estar passando alguma coisa e melhorando o meio em que eu estava vivendo através da arte. E por que o jornalismo? Por que você escolheu o jornalismo também? O jornalismo é porque na época que eu fui fazer vestibular não tinha teatro, né? E tinha jornalismo, por acaso, assim. E acabei nem ficando na faculdade, mas assim, fui convidada para fazer um teste na TV Ceará como atriz e comecei a apresentar aulinhas. E na época o Vanderlei Pereira, que inclusive foi uma perda grande que tivemos agora, com certeza, me viu apresentando e me chamou para fazer o telejornal oficial. E de lá para cá, foi assim, começou o meu... Desencarnou, no dizer dele, né? Isso, desencarnou. Aí você gostou do trabalho de jornalista? Lhe completou de alguma forma? Eu acho maravilhoso. E acho que assim, tem uma certa ligação, né? Com o drama, com essa coisa toda. Eu acho, é uma outra forma de fazer, mas eu acho que também me complementa. Acho que o jornalismo, assim, a maior parte da minha vida também foi dentro do jornalismo, tanto como repórter, tanto como apresentadora. Acho que lá dentro eu fiz bastante coisa, até em edição, né? Só não fui câmera. Mas como é que você está vendo, no momento atual, para o artista cearense? Está sendo bom para o artista cearense? Como é que o artista cearense está sendo tratado pelos órgãos oficiais? Existe muita ajuda, muito dinheiro, é muito fácil você encontrar patrocinadores dentro do mercado privado, inclusive, né? Uma facilidade. É utopia, né, Jonas? Isso é uma utopia, sim. Eu acho que você, inclusive, está passando por um processo parecido, né? Quer dizer, eu acho assim, que a arte, ela precisa realmente de um subsídio, porque ela não sobrevive sem, né? Então, algumas pessoas dizem, mas porque as pessoas que vivem da arte querem sempre ter um pai, um padrinho. Mas é porque é o meio que as dificuldades para você conseguir fazer um trabalho e você manter aquele trabalho por tão pouco tempo, por exemplo, você passa meses fazendo uma peça de teatro, o gasto que você faz no espetáculo é muito alto, não é? Aí você não tem casas para você apresentar
E quando tem, você não tem abertura em alguns meios de comunicação para divulgar aquele evento. Então, você, assim, às vezes não tem o retorno que você investiu, né? Aí é necessário que exista realmente um subsídio do governo para que possa dar um apoio, para que possa dar um fomento, né? Mas como é que você está sentindo esse momento atual aqui no Ceará? Esse momento atual já é um momento que vem já de muito tempo, né? Esse apoio, não existe um apoio assim, você tem vários editais, hoje nós temos acesso aos editais, antigamente era mais complicado você conseguir essa verba, né? Hoje, pelo menos, nós temos acesso aos editais. Mas, de uma certa forma, também complica você conseguir receber desses editais, né? Porque eu não sei como é que funciona essa política de distribuição do dinheiro. Quer dizer, você às vezes passa no edital e demora tempos para receber esse dinheiro. É uma engenharia, termina o espetáculo. Eu não entendo muito bem essa logística, eu não entendo muito bem essa matemática, então não dá nem para falar muito a respeito. Mas o que melhorou foi a questão que hoje você tem vários editais que você pode colocar os projetos e você pode, através deles, fazer suas montagens. Né, e ainda existe o mecenas, né? Aquelas empresas, né, que ajudam também. Agora é interessante que as empresas também tomem consciência da importância de atrelar o nome deles a um produto, né, a cultura, né, que isso dá um retorno, né, também interessante para a empresa. Né? E talvez elas não tenham essa noção, essa consciência. Algumas até que sim, mas a grande maioria acho que ainda não entende muito bem como é essa mecânica, né? Porque não imagina que não existe vida sem cultura, né? A vida do homem, de forma alguma, ela está toda atrelada à cultura do próprio homem. Inclusive, grandes centros, por exemplo, Paris vive da sua cultura, né? Claro. Lá não tem nenhuma, não é como Fortaleza, como o Nordeste, que tem as praias que ainda chamam turistas. Lá ela vive essencialmente de sua cultura e vive até hoje. Quantos anos tem Paris, não é verdade? É verdade. Lá em Paris a turma reclama aqui no Ceará de uma ponte e lá em Paris tem pelo menos 50 e poucos pontes tem ali. Você a turma não reclama ali não, onde está a Torre Eiffel, um monte tirar aquilo ali para colocar viadutos, isso é uma loucura. É uma loucura. Mas de repente você resolveu publicar o fabuloso Catador de Histórias. Isso. Eu queria saber um pouco sobre essa sua obra aqui e quem é esse fabuloso Catador de Histórias? Então, o fabuloso Catador de Histórias, ele começou, um amigo meu até fala assim, os poemas, as coisas que você escreve, tem que ser como uma sementinha que você guarda ali e deixa a coisa até começar a florescer. Então, acho que foi mais ou menos isso que aconteceu com esse livro. Eu comecei a escrever eram crianças que, aquele processo que eu vivi na infância, de que elas iam transformando a história. Eles começavam com a história e essa história se desenvolvendo, né, de várias formas. Aí eu resolvi montar, uma amiga minha leu o texto, falou, você devia montar esse texto. E eu reuni umas pessoas, uns atores que assim, bem legais, para montar o texto. E o Ari Sherlock quis participar da peça. Eu digo, mas Ari, só tem criança participando. Como é que eu vou colocar? Assim, ele já é um senhor na época estava com 80 anos. Aí ele falou assim, não, mas eu quero, arranje um personagem para mim. Aí, olha a responsabilidade. Foi daí que surgiu o fabuloso Catador de História. Eu quis homenagear também, fazer uma homenagem. Na época eu estava fazendo um trabalho, porque eu também sou professora de teatro em colégio, e eu estava trabalhando o conteúdo que eles estavam falando sobre a questão da reciclagem. Aproveitei isso e criei o Catador de Histórias para o Ari Sherlock. Pô, que coisa maravilhosa. E de repente, esse livro poderia se dizer que é uma experiência da sua vida de atriz e de professora também? Também. Porque você trabalha com as crianças? Exatamente. E exatamente a possibilidade que dá de você trabalhar com as crianças, algumas questões, e isso foi que me levou também para a Argentina, que eu levei esse livro para ser apresentado lá no Congresso de Arte e Reabilitação, que é um congresso maravilhoso, que, aliás, assim, o meu sonho é trazer esse congresso para cá. Ele fala da questão da reabilitação através da arte. Então, assim, crianças, adolescentes, pessoas com algum tipo de deficiência que usam a arte para poder se reabilitar. E uma amiga minha lendo o livro, ela mora na Espanha, mas ela estava aqui de férias, aí ela falou assim, Lana, esse teu livro tem tudo a ver com o festival. Aí, mas ficou na conversa, né? Só que ela, sem me avisar, pegou o livro e mandou escreveu o livro. Quando eu recebi já era
a informação de quando seria minha palestra a respeito do livro, a sala e tudo. Eu tomei até um susto, né? Enfim. Mas foi uma experiência maravilhosa. E você publicou o livro através da Secretaria de Cultura também? Você foi entrou um prêmio. no Mecenas? Não, esse aí foi um prêmio que existiu na época do secretário Alto Filho, que não existe mais esse prêmio, que tinha para dramaturgia, para poesia, eram vários prêmios. Aí eu escrevi o livro para dramaturgia e recebi o prêmio, que seria uma quantia em dinheiro e a publicação do livro. Né? Aí, e esse livro está nas livrarias? Como é que é? Como é que funciona? Então, ele está na Saraiva e também pode conseguir através da autora também. Mas você não pensou em distribuir nas escolas esse livro? Então, tem entrar uma escola... em um desses programas, né? Eu não sou muito boa nessa questão aí administrativa, meu comercial. Mas uma escola me pediu o livro, né? E ele é paradidático no Colégio Vital de Doné isso hoje. Que eu estou entendendo, né? Aí hoje ele é paradidático lá. Mas eu nunca cheguei a oferecer em algum colégio, levar para algum colégio. Não. Aí ela viu o livro, se interessou e perguntou se poderia colocar como paradidático. Eu digo, seria uma honra. Mas se você quiser a minha sugestão, eu acho que você deveria procurar. Tem um órgão que compra muito livro aqui no Brasil chamado MEC. O MEC compra livros e distribui milhões desses livros didáticos, né? Existem muitos autores cearenses dentro dessa jogada de fazer só esse tipo de livro, né? E que quando o trabalho é bem feito, a gente está vendo que tem uma qualidade ótima desse trabalho aqui, né? E pode ser... É fácil a compreensão na sua experiência de professora? Ele é numa outra linguagem, que é numa linguagem teatral, mas ele é bem acessível. Você lê, você nem sente que é uma peça de teatro, você lê como se fosse um... Mas eu queria falar também que o livro, ele tem, a ilustração dele é do Márcio Gurgel, inclusive ele fez toda a diagramação, ele fez um excelente trabalho com esse livro. Né? E as músicas, porque tem músicas também, porque eu montei o espetáculo, né? Inclusive, vários dos atores que participaram da peça, hoje tem até o Jesuíta Barbosa, que está tendo uma repercussão nacional, tem a Cristiane Góes também, que participou de outros filmes, Roberta Vermont, tem o Lucas de Souza, a Cátia Camila, que é uma excelente atriz, e outros mais, o Igor Fernandes, porque assim, foi mudando. E o Dejulino Lucas também teve uma participação substituindo o Ari Sherlock. O que era interessante nesse espetáculo, já falando do espetáculo, é que ele conseguia juntar pessoas de diversas idades, pessoas de 18 anos, 40 anos e de 80 anos. Está entendendo? Assim, tudo no mesmo, ele conseguia agregar todas essas pessoas de uma forma bem interessante. Você convivia com essas pessoas, tudo no mesmo ambiente, que achava muito interessante. Você disse convivia porque você não está ainda, o espetáculo já saiu de cartaz e não vai voltar? Então, porque várias pessoas que participavam do espetáculo, cada um foi fazendo alguma coisa, saindo, e eu montei ano passado, foi ano passado, montei com o grupo de teatro que eu tenho no colégio que eu dou aula, que é a Companhia Experimental de Teatro da Auler Bringel. Mas deu uma parada, assim, a gente não está... Foi também desde 2010 até o ano passado a gente estava com ele em cartaz. Mas você já saiu daqui do Ceará para outros estados? Não, no Ceará nós estivemos em Sobral e algumas outras regiões próximas, Maracanaú, Guaiúba, lugares assim próximos. Não, Guaiúba acho que foi com outro espetáculo. Mas é porque é um grupo grande e é muito complicado viajar exatamente por isso, porque são muitas pessoas e você conseguir lugar para ficar, hospedagem para essas pessoas, alimentação, então acaba saindo meio caro e dificulta, né? Como é a reação do público? É maravilhosa. Nossa, é muito gostoso, assim. As crianças saem, querem fazer parte, querem participar, é muito gostoso. Assim. E era uma coisa que eu tinha muita preocupação, porque trabalhar para a criança não é fácil. Porque a criança não é como o adulto. O adulto, por exemplo, ele vai a um espetáculo, ele assiste o espetáculo, não é bom, mas ele tem aquela educação de ficar educação. Criança não, criança se ela não gosta, ela levanta, ela sai, ela vai, ela fala o que ela quer, entendeu? Ela não tem esse compromisso, né? Então é muito mais difícil você trabalhar para a criança, né? É muito mais, é uma responsabilidade.
E qual será o próximo passo agora? Eu tenho um outro livro que chama O Sequestro do Folclore, que eu estou tentando ver se eu consigo a publicação dele. Que fala exatamente, é uma bruxa que era dos contos, que era do João e Maria. As histórias dela não estavam mais rendendo, então tiraram ela da história e ela teve que vir para o Brasil porque ela achou que sequestrando e vendendo o folclore do mercado negro, ela ia conseguir se dar bem. Né? Então a história, ela gira em torno disso aí. Mas isso ainda é um projeto, eu ainda não sei como é que a gente... Eu estou montando com os meus alunos, mas assim, a publicação ainda não está muito nos meus planos, porque... Porque é difícil publicar? É difícil. É difícil, custa caro e assim, geralmente é muito difícil encontrar uma editora que realmente queira investir naquilo ali, né? Ela quer que você pague para que ela possa publicar. Para você pagar, você ser o autor e pagar, né? Isso. E ainda tem aquele problema da distribuição, né? Quando você publica, aí tem o problema da distribuição. Isso. E tem que você concorre com um sujeito chamado Tom Brau, esse povo, esses Brau da vida aí, né? Uhum. Esse, que fica lá na prateleira de cima, né? Pois é. Aí, assim, por exemplo, eu mesma fui procurar lá nessa livraria onde está vendendo o livro, nem eu achei o livro, né? E assim, eu fui assim por curiosidade mesmo, para saber. Então, é muito complicado você vender livros no Brasil, eu acho, assim. Eu sabia que era, mas depois que você lança, você publica, aí você vê realmente a dificuldade que é, para que as pessoas tenham interesse de colocar, porque todos têm que ganhar com isso, né? Então, assim, a questão, eu sou meio romântica nessa coisa, acho Exato. que... E o autor é que ganha menos, né? E o autor é que ganha menos. Dentro dessa bem história, menos, né? assim, praticamente nada, assim. Eu só ganho o prazer de ver que a outra pessoa está lendo o seu livro. Como, por exemplo, uma aluna minha, uma mãe de uma aluna minha ligou e disse assim, Lana, onde é que você está vendendo o seu livro? Aí eu falei, não, é porque a minha filha está querendo de presente de aniversário o seu livro. Aí eu digo, que é isso? Eu dou de presente para ela, né? Que é isso? Ela, não, eu faço questão de comprar o livro. Eu achei aquilo tão maravilhoso, sabe? Eu achei assim, né, a consciência dela de valorizar aquilo ali, porque ela, não, eu quero comprar o seu livro. E foi lá e comprou. Eu achei aquilo assim maravilhoso. Porque a gente sempre quer dar o livro de presente, né? Porque já é uma coisa assim meio, né? Eu acho que você não vai comprar, então toma. Eu quero que você leia, né? Eu quero que você conheça. Na primeira edição do livro você tirou quantas cópias aqui? Porque foi um prêmio, Foram 1000, né? Foi 1000. 1000 e a Secult ficou com 200 para distribuir nas bibliotecas e eu fiquei com o restante, né? Mas aí teve uma negociação com a editora, porque o livro não estava exatamente como eu queria, então teve uma negociação lá. Mas você ficou satisfeita com a distribuição do livro? Não, porque assim, não existe a distribuição. A editora, na verdade, ela não tem participação nenhuma. Ela não está... Quem está fazendo todo... A editora apenas editou o livro, ela né? Como se fosse uma gráfica, né? Como se fosse uma gráfica. O trabalho dela foi editar, ela não tem nenhuma... Assim, até na época que eu fui para a Argentina, eu recebi a proposta de fazer o livro em espanhol para poder lançar lá na Argentina mesmo. E eu fiz a proposta para eles, né? Aí já colocaram assim, um monte de dificuldade. Então deixa. E como foi a repercussão lá na Argentina? Bom, na verdade, lá eu fui apresentar o livro dentro do congresso. No congresso foi maravilhoso, né? Eu estava muito preocupada porque o meu portunhol é qualquer coisa, né? Então, assim, mas foi muito interessante. As pessoas conseguiram entender a proposta do livro. A gente fala português mesmo quando chega nesses cantos, né? Não é? E eles entendem, é divertido. E a minha palestra era no último dia do congresso, assim, às 4 horas da tarde. Imagina, no último dia do congresso, 4 horas da tarde, quem que vai para essa palestra, assistir a palestra de uma pessoa, de um livro fabuloso, catador de história, que ninguém sabe nem o que é? Gente, quando começou a lotar aquilo ali, a gente começou a palestra e conversando com todo mundo, mostrando o projeto e tal, e as pessoas começaram a perguntar, começaram a participar, e aquilo ali, eu fiquei tão empolgada, começou a encher, ficou lotado a sala. Inclusive, eu tenho várias fotos foi muito gratificante essa participação lá na Argentina, inesperada, assim, e muito gratificante. Você é uma leitora de livros infantis?
Eu gosto, eu adoro. Eu adoro, assim, até desenho animado eu adoro. Eu adoro esse mundo infantil. Curto demais, assim. Você é da turma da Maria Clara Machado? Helena Kanner, né? Helena. Também. É. Por que você gosta de viver nesse mundo de criança e de fantasia? Bom, eu acho que você aprende bastante, né? Porque, na verdade, quando você ensina, você aprende muito mais do que ensina. Então, não foi uma Esse escolha. é o prazer de ensinar, né? É. Não foi uma escolha. A coisa foi surgindo. Sabe quando as coisas vão acontecendo? Como jornalismo também na minha vida. Não foi eu escolhi, a coisa foi acontecendo e eu fui deixando acontecer e acontecer de forma muito gostosa, né? Então, imaginando você ensina criança e como é de repente você e tomar um susto de ver as suas crianças crescerem quando elas se encontram com você mais tarde e diz, professora... Professora, tia Lana. Eu estava uma vez tomando um café, e aí eu ia saindo, quando eu vejo aquele rapagão enorme, tia Lana, e vai e me abraça. Aí eu estava com um amigo, ele falou assim, tia, não tem vergonha não, tu deixa tua mãe chamar tia Lana? Não, porque ela vai ser sempre minha tia Lana, quer dizer... A gente tem essas... E é gostoso você ver... Eu tenho muitos alunos que começaram comigo, crianças, e assim, eu participei até um pouco da adolescência deles, e hoje eles estão fazendo faculdade de teatro. Eles entraram pelo... Coisa então, muito boa. não é? Quer dizer, eles acabaram... E o teatro é uma coisa que é transformador. Né? Eu passei... durante um tempo, eu dei oficina de teatro em Tapajé. Foi uma experiência maravilhosa. E tinha uma criança que a professora veio me dizer que ela fazia xixi na sala de aula porque ela tinha vergonha de pedir para ir ao banheiro. E em 5 meses que ela estava fazendo teatro, ela já estava, era outra criança, estava participando da aula, era visível a transformação dela. Então, assim, o poder do teatro, acho que todas as pessoas deveriam fazer teatro. Ah, com certeza. Pois é, não apenas para ser ator ou atriz, para ir para a Globo, entendeu? Mas porque... Para transformar a pessoa humana, a pessoa e que sabe dramaturgia, que se envolve com dramaturgia, ele consegue ver um mundo de diferentes formas, diferentes ângulos. Né? Você consegue aguçar o seu senso crítico, você começa a já ver o mundo de uma outra forma. Eu acho que é muito importante você fazer teatro. Aliás, você fazer arte já é muito importante para a sua vida. É difícil, é uma coisa que vem da alma, né? Mas acaba sendo gratificante, né? Bastante, muito gratificante. Faz você crescer como ser humano, né? Eu acho que se tivesse mais arte no meio dessas pessoas, que se as pessoas investissem mais em arte, mais em teatro, mais em música, acho que a violência estaria bem menor em Fortaleza, né? Porque é muito triste a gente observar que Fortaleza hoje é a 7ª cidade mais violenta do mundo, né? Quando é um problema social mesmo, que podia ser resolvido de uma forma com mais carinho, através da arte poderia ser resolvido também. Seria um dos caminhos, não digo que seria a solução, mas seria um dos caminhos. Hoje é obrigatório o curso de arte, né, nas escolas? Obrigatório, você tem que ter o arte educador, né? Isso. Na verdade, é um professor que ele tem que ter esses conhecimentos, mas eu não tenho muita ideia se todas as escolas praticam ou têm um arte educador. Eu sei que nessas 2 escolas que eu tenho, eles trabalham mais como se fosse extracurricular, não é uma coisa que faça parte né? do currículo obrigatório, do aluno. Você acha que, de um modo geral, e não só a arte, como a pintura, como o cinema, as pessoas envolvidas são melhores do ponto de vista da compreensão humana? Eles são... Sim, e principalmente teatro, porque o teatro tem que observar o outro. Né? E na observação do outro, você acaba se questionando muitas coisas, entendeu? E acaba entendendo por que algumas coisas acontecem de determinada forma e acaba se sensibilizando também para as questões do mundo, né? Quando você para e olha para o outro, porque nós vivemos no mundo tão de corre-corre que as pessoas não têm tempo nem para falar oi, nem para dar um abraço. Então, assim, é muito complicado. Então, as pessoas começam a ficar endurecidas, né?
quando você para e olha o outro e começa a ver, enxergar realmente o outro, você começa a ver um outro mundo. Começa a enxergar. Além do seu, né? Você começa a ver um espelho, né? Que na verdade... Às vezes você vê através do outro a coisa que você está fazendo errado, né? Com certeza. Você observando, mas hoje nós estamos sendo e sempre olhados e sempre observados, né? Estamos no Big Brother, né? Nós estamos absolutamente, eu não consigo acreditar que ninguém esteja sendo vigiado. Tanto é, eu tenho a menor preocupação e tudo quanto eu escrevo, tudo quanto eu faço absolutamente aberto, né? Entendeu? Eu fantasio, né, para misturar a fantasia com a realidade para ver e se alguém desconfia que eu estou dizendo a verdade ou que eu estou dizendo mentira, porque o mundo está aberto. Hoje você não tem mais segurança alguma em canto nenhum do planeta, né? Não. E agora com as redes sociais, então? Com as redes sociais, com o seu computador, que está aberto, que não tem jeito, toda pessoa entra no seu computador. É verdade. Isso é uma grande mentira. Você anda na rua e as câmeras lhe acompanham, e todos os seus gestos, né? E você, para você ser o melhor, você não é melhor nem pior do que ninguém, mas você consegue se guardar se você tiver uma noção e de que você está no mundo, né, sendo vigiado por todos os cantos e por todos os ângulos, né, para você não cometer muitas tolices e muitas asneiras, né? Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, Nossa, né? que Rapidamente pena, a gente... eu queria que você falasse um pouco mais, né, você tem um minuto para falar um pouco mais sobre o seu livro aqui, recomendar aonde é que esse livro se encontra, né? E agradeço muitíssimo a sua participação aqui no programa Destaque. Eu que agradeço muito, é um prazer muito grande participar aqui do seu programa, tenho muita admiração por você e pelo seu trabalho. Bom, o livro ele está na livraria Saraiva e pode conseguir também comigo através do 88567414. E vou estar lançando agora esse livro no Festival Capixaba, lá no Espírito Santo, onde vou fazer também uma oficina de dramaturgia e improvisação. E bom, é isso. E tem um e-mail que seria mais fácil as pessoas, né? Lana Soraya com Y, @yahoo.com.br. Pronto. Eu agradeço muitíssimo aqui a presença da Lana Soraya no programa Destaque, aqui da FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa e também é exibido no nosso portal, no youtube.com/FGFES, ou então na página da FGF, fgf.edu.br, onde você encontra este e outros programas gravados e produzidos aqui no estúdios Dr. Manolito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.